Ventilador de teto Ventisol parou de funcionar, gente. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer agora, porque eu ensinei para vocês a instalarem esse ventilador de teto, que é esse que tem um controle remoto, ou controle remoto não, esse aqui é o de parede, e com menos de um mês ele parou de funcionar. Ele funcionava normal e do nada parou. Então, eu abri aqui dentro dessa caixinha, porque aqui fica o capacitor. Eu fiz o teste com outro capacitor aqui e o capacitor tá bom, mas mesmo assim, ó, o ventilador não liga. Só a lâmpada que liga e desliga. Mas o ventilador, ó, não funciona, não sai do lugar. Eu já até pensei assim, pode ter sido algum problema que tipo travou. Então pensei, se eu rodar ali a hélice do ventilador, pode ser que destrave, né? Só que não, eu rodei a hélice do ventilador ali com um cabo de vassoura, e com ele ligado, e mesmo assim não destravou. Eu entrei em contato com a loja que eu comprei e eles falaram que eu tinha que entrar em contato com a Ventisol. Então, se vocês estão com o seu aí na garantia, eu não sei quanto tempo é de garantia, eu não sei se é 3 meses, não sei se é 2, eu vou olhar depois ali no papel. Mas no meu caso, como tem menos de um mês que eu comprei e o motor parou, ali se eu colocar a mão ali em cima, eu sinto que o motor tipo que faz um barulhinho, ou tipo assim, não é que barulho, mas eu sinto que parece que ele tá tentando mexer, mas não funciona. Então, eu vou tirar esse ventilador daí do teto, e eu vou ter que levar ele lá na autorizada da Ventisol, que no caso eu vou entrar no site, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão procurar perto da casa de vocês, porque de repente o seu tá na garantia ainda, e você tá com o seu ventilador aí achando que não tem mais jeito, que tem que chamar alguém pra consertar. E não, você tá na garantia, é só você levar na autorizada, que eles vão ver o problema e vai te devolver, vai trocar o motor, entendeu? E é isso que eu vou fazer aqui. E no caso, se der certo pra mim, pode dar certo pra vocês também, entendeu? Eu tô com o controle aqui porque esse aqui da sala eu instalei também, mas esse aqui, ó, funciona de boa, tá vendo? É muito bom, ó, tá vendo? Funciona perfeito. E acender uma luz vermelhinha aí é porque tem duas lâmpadas, uma que é smart e outra que é normal. Mas esse eu instalei muito antes daquele outro lá, que é com controle, e funciona perfeitamente até hoje, tudo de boa. Mas aquele ali... Não, aquele ali com menos de um mês parou. Vocês que não sabem tirar o ventilador do teto, eu vou deixar um vídeo no final onde eu ensino a tirar o ventilador de teto do teto, tá? Porque no caso esse ventilador eu ensinei vocês a montar, então vocês que montaram comigo, vocês vão saber desmontar e tirar, porque na hora que a gente vai levar para autorizada, não pode levar com hélice, com aqueles negócios ali, com isso aqui não. É somente o motor. Tá? A gente só vai tirar o motor e vai levar ele numa sacola, não sei no que você vai levar. Mas é só isso, tá bom? Então eu vou tirar ali, vou desmontar e já volto. Tirei aqui o ventilador de teto, tá? E agora eu vou começar a desmontar ele de novo, igual eu montei da outra vez. Só que agora vai ser desmontando para poder eu pegar só essa parte aqui, ó, que vai. Nada disso, hélice, nem isso, nem esse ferro, nada vai. Tudo vai ficar aqui, é só o motor, tá? E depois eu vou ensinar a vocês a trocar o capacitor, porque pode ser que o de vocês não seja problema no motor, pode ser que seja o capacitor. Eu ainda tentei trocar o capacitor, porque eu falei, pô, se for o capacitor é o quê? 10 reais, eu troco o capacitor e tá tudo certo. Melhor do que ter que gastar dinheiro para ir levar de ônibus o motor lá na autorizada e tal. Já desmontei todo o ventilador aqui, ó. E vocês reparem que é assim que vocês têm que mandar para autorizada, sem nada. Tudo que a gente colocou, a gente tem que tirar, tá? Ó, tá vendo? Tá tudo aqui, as pás aqui, ó, separada. Não pode tá com nada, tá? Porque aqui eles vão mandar um novo motor para você se o problema for no motor. Gente, detalhe, você tem que ter a nota fiscal, tá? Se vocês não tiverem a nota fiscal, vamos supor que, porque normalmente a nota fiscal vem na caixa dele. Aí você pega o ventilador, monta e a caixa vai embora. Então, às vezes, aconteceu comigo, da nota fiscal e junto na caixa. Então, eu tive que entrar em contato com o suporte de onde eu comprei. No caso foi na Shopee, né? Eu mandei mensagem pro vendedor e eles me pediram para deixar o meu e-mail, eu deixei o e-mail e eles mandaram
a nota fiscal pro meu e-mail, tá? Foi simples assim. Então, ó, tá aqui o meu ventilador, esse aqui, ó, Ventisol, classe climática, modelo L8, 130 watts, tá vendo? Esse aqui é o meu, 127 volts. Vocês sabem que eu sou muito curiosa, então eu fui pra internet, pro YouTube, na verdade, né, pesquisar como que testa um ventilador com multímetro, né? Tem um multímetro aqui. Eu vi vários vídeos lá que dá para testar com capacitor também e tal. Só que eu resolvi testar com esse aqui. Aí eu tenho esse multímetro que foi baratinho, já mostrei, fiz a resenha para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, na escala, calma aí que a ponta é essa daqui. Na escala de BIP, que é a continuidade. Aqui a gente vai estar testando a resistência da bobina do ventilador. Eu acho que é isso, tá, gente? Tá vendo? Eu apita. Gente, eu não sou profissional. Vocês sabem que eu sou uma dona de casa que fico fazendo essas coisas aqui, mas eu não sei nada, tá? Mas vamos lá, vamos ver. Que aí eu vou testar esse motor e quando o outro chegar a gente vai testar pra ver como é que tá. Então vamos lá. Diz que quando colocar uma aqui, ó, e o outro aqui, tem que dar um valor. Ó, deu um valor de 77. Aí diz que quando eu colocar aqui, tem que dar o dobro do valor. Se ele não der esse dobro desse valor, significa que a bobina tá aberta ou o ventilador tá ruim. Olha aí, ó, não deu nada, tá vendo? Então, aqui tá dando 82 e aqui era pra dar o dobro, tipo assim, entendeu? E não tá dando. Aí, quando eu coloco aqui os dois, diz que tem que dar o dobro aqui, eu acho. Vamos ver. Ó. Tá vendo? Não dá nada. Tinha que estar dando alguma coisa. Tá, gente? Não sei se eu tinha que colocar em ohms. Vamos botar aqui em 20k. Vamos botar aqui nisso aqui. Vamos ver se acontece alguma coisa. Ah, deu um valor ali, né, gente? Ó, deu um valor. Deixa eu ver aqui. Tá dando 10. Tá dando 8, né? Aí deixa eu botar nesse aqui pra ver. Ó, realmente sempre não tá dando nada, gente. Eu não sei se isso é normal ou se... Ah, agora deu, peraí. Sempre tá dando um valor estranho, tipo assim, ó, esse aqui dá de boa, tá vendo? Por que que esse tá dando legal, 0,8 cravado, e esse aqui, quando eu coloco, não dá nada, ó. Mas vocês pesquisam aí no YouTube e façam aí certinho. Eu sei que o meu tá ruim. Enquanto ainda não chegou o motor, vocês vão tirar aqui, ó, porque foi assim que eu fiz teste, tá, gente? Eu não sei se pra vocês vai servir dessa forma, porque cada um vai ter um problema diferente, né? Eu não sei se todos vão ser iguais. Mas aqui, eu tirei aqui a caixinha. Calma aí. Aqui eu tô com ele ligado, mas quando você for fazer isso, você desliga o disjuntor geral, não é apagar a luz não, tá? Porque como a gente não é profissional, a gente sempre tem que fazer tudo certinho, com desligado, para depois não dar erro, né, gente? Então aqui, ó, vocês reparem que esse aqui é o capacitor. Eu vou botar mais perto aqui para vocês verem. Eu pensei assim, ah, pô, se for o capacitor, eu troco o capacitor e tá tudo certo, que vai ser bem mais fácil do que eu ter que tirar motor, levar, não sei o que, e de repente, né, podia ser isso. Só que não, gente, não era o capacitor. Então, o que vocês vão fazer? Aqui, vocês vão pegar um capacitor. Eu vou deixar o link para vocês, tá? E vocês vê lá. Que aqui, ó, tá vendo a especificação desse capacitor? Aí vocês vão comprar um desse, entendeu? Parecido com esse, ó. Aí vocês perguntam, ah, dá pro ventilador Ventisol? Eles vão falar que sim, entendeu? Ou não, aí eles vão te explicar. Aqui no caso são 3 fios. Ó, é um fio preto, um fio azul, né? Ou verde, não tô meio daltônica, gente. E um fio vermelho. O que eu fiz? Eu não abri ali dentro para tirar, de soldar, não. Eu simplesmente cortei o fio e emendei um no outro. Emendei preto com preto, que o outro que vai chegar vai ser igual, né? Ou parecido. Aí você vai emendar o vermelho com vermelho, o verde com verde e o preto com preto. Ah, mas a outra cor que veio não é verde. Tá, mas então você emenda o vermelho com vermelho, o preto com preto e o outro que a cor que sobrar aqui não é verde do seu, vai ser essa cor aqui, entendeu? Então é assim que é esse aqui, ó. Não tem nada atrás, ele é de 3 fios.
Só que não era o problema. Eu troquei isso aqui e mesmo assim não funcionou. Então foi por isso que eu tive que ativar a assistência técnica. Mas lembrando que quando vocês forem fazer é desligar o disjuntor. Chegou o motor novo, tá? Olha aí, ó, novinho. Eu pensei até que eles pudessem ter arrumado e me mandado o motor de volta, né? Mas não, ó, o motor tá limpinho, novinho, novinho, tá? Então, e nem demorou 15 dias. Ela deu 15 dias para mandar de volta, para falar se chegou ou não, de 15 a 30 dias, mas foi muito rápido. Aí chegou aqui na caixinha, tudo bonitinho. Eu fui lá buscar, né, gente? Vocês sabem que eu não sei medir, mas eu vou fazer a mesma medição que eu fiz no outro, só para poder a gente ver se realmente vai dar dando diferença ou não. Reparem que tá aqui, ó, nesse aqui, que é de diodo, né? Ó, se vai ter diferença ou não, ó. Coloquei um aqui e o outro eu vou colocar aqui, ó. Deu, tá dando 99. Ó, 99 e 85. Tá vendo? Lembra que no outro não dava nada? Quando eu fazia isso, não dava e no outro não dava nada. Ó, aqui tá dando, tá vendo? Aí quando eu coloquei aqui os dois aqui, lembra que eu falei que tinha que dar o dobro? Olha lá, ó, tá dando 176, os dois ligados, tá? Os dois juntos. Bom, pelo menos tá dando diferença, que um antes, eu não sei qual que é o lado, mas um antes estava dando, não tinha tensão nenhuma quando eu fazia isso, entendeu? E esses agora tá dando tensão nas duas pontas, em todo quanto é lugar que eu boto aqui, ó, tá dando tensão, ó. Tá vendo? Então, realmente, agora tá normal, eu acredito, né? Porque o motor é novo. Se o seu ventilador ainda estiver na garantia, vocês vão entrar aqui no Google, porque vocês vão ver o telefone para vocês poderem ligar no telefone que é próximo de vocês, da assistência técnica, entendeu? Então, vocês vão clicar aqui no Google, vão clicar em pesquisar, vão escrever Ventisol. Aí tá, escreveu Ventisol, apareceu aqui, ó, esse aqui, ó, www.ventisol.com.br, que é a assistência técnica do Ventisol. Vocês vão clicar nesses três pontinhos e aqui, ó, você vai botar aqui embaixo, ó, assistência técnica. Aí vocês clicam aqui, ó, procure pelo nome da assistência técnica. A gente não sabe o nome da assistência técnica, né? Então não adianta colocar aqui porque eu não sei. Então, você vai colocar aqui, ó, categoria. Qual é a categoria? É o quê? Porque pode ser que você tenha outra coisa também, né? Se for circuladores, climatizadores, no meu caso aqui, ó, é ventiladores de teto. Aí, se o seu for de parede, você vai colocar que é ventilador de parede. E assim você vai botar o que é o para você, tá? No meu caso é ventilador de teto. Eu clico nele. E aqui, ó, em UF, você vai colocar qual é a sua cidade. Minas Gerais, o meu é Rio de Janeiro, então é RJ. Aí você vai ver pela sigla aqui, tá vendo? Aí eu vou botar aqui, ó, RJ, tem 64, acho que lugares para eu poder escolher aqui no Rio de Janeiro. Aí eu vou colocar aqui, ó, cidade. Aqui você vai procurar qual é o lugar mais próximo de você para você levar o seu ventilador na assistência técnica. Em Rio de Janeiro, 29 assistência técnica que tem perto de mim. Tem uma na Barra do Piauí. Em Belford Roxo tem 4 assistência técnica. Aí assim vocês vão vendo, cada um vai ver o da tua região. Em Duque de Caxias só tem 2 assistência técnica. E assim você vai procurando o que é próximo de você. No caso eu vou botar Rio de Janeiro. Eu coloquei aqui, clicar em pesquisar. Eles vão me dar todas as assistências técnicas que tem próximo de mim. Aqui, ó, o endereço, o telefone, entendeu? E assim você vai procurando qual é o mais próximo de você. Troquei aí o ventilador, tá vendo? Coloquei outro no lugar, né? O motor, né, do ventilador, porque tudo aqui estava funcionando. Isso aqui não tinha parado de funcionar. O que parou mesmo foi o motor. Então, agora eu montei ele, já coloquei aí no teto. E vocês reparem aqui, ó, que a luz tá funcionando. Deixa eu tirar o flash aqui pra vocês verem, ó, funcionando perfeito. A luz já funcionava também, né? Agora eu vou botar aqui no ventilador, só pra vocês verem. Aqui, ó, é o ventilador mesmo, tá, ó. Liguei aqui. Aí, ó, a diferença.
Ai, gente, que ótimo. Nossa, e aí eu não paguei nada, né? Porque a gente ativou a garantia. Às vezes a gente fala, ah, não, vai dar trabalho. Não, gente, é só pegar um ônibus e ir lá, levar o motor, se tiver na garantia, e eles não perguntam nem nada, entendeu? Lá é claro que eles vão fazer teste e vão ver se for problema que realmente é do motor, eles vão trocar, entendeu? Não custa nada vocês tentarem. Aqui eu vou botar no forte, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Perfeito. Ah, e detalhe, quando eu fiz a instalação, eu liguei o ventilador e ele deu uma travada. Ele queria rodar, mas ele não rodou. Então o que eu fiz? Subi em cima da escada, desliguei o ventilador e dei uma girada com a mão. Dei uma girada com a mão e liguei o ventilador de novo. Aí ele pegou tração e foi embora. Aí eu falei, ah, não é possível que venha um motor ruim de novo. Mas não, mas tá aí, tá? Exaustão também funcionando perfeitamente, ó. Porque se eu desligar aqui, aí eu boto pra cá e boto o exaustão aqui, ó. Aí ele vira do outro lado, ó. Ó, só pra vocês verem que ele tá perfeito, ó. Tá virando desse lado. Como eu botei no exaustor, agora ele tem que virar pro outro. Que aí o vento vai pra cima, ó. Tá vendo? Aí vai que vai. Claro que eu botei no mínimo, né? Eu não botei no forte, então ele tá bem fraquinho aí. Mas vocês estão vendo que tá funcionando de boa, totalmente diferente do outro que parou de funcionar. Agora um conselho que eu dou pra vocês também. Ó, vou botar aqui no forte, só pra vocês verem, ó. Um conselho que eu dou pra vocês é não deixarem ele ligado 24 horas, entendeu? Tipo assim, ah, dormiu hoje com ele ligado, amanhã você deixa ele ligado de novo. Não, isso aí é coisa barata, não deixa assim não, entendeu? Desliga pelo menos 1 hora para dar uma descansada no motor, entendeu? Para não ter risco de queimar de novo ou de dar algum problema, tá? Essa é a dica que eu dou aí para vocês. Sempre trabalhou bastante o ventilador, deixa ele desligar. Quando você vai no banheiro tomar um banho, desliga ele para ele dar uma esfriada, entendeu? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me dizem aí nos comentários se vocês conseguiram trocar o motor de vocês, se o ventilador de vocês de teto voltou a funcionar, porque eu quero saber, né, gente? Eu tô mostrando pra vocês, eu quero saber se voltou a funcionar ou não, tá legal? E me diz aí também o que vocês fizeram, porque, gente, aqui é um ajudando o outro. Ninguém é profissional. Eu não sou profissional, não trabalho com isso. Eu sou uma dona de casa que quando queima as coisas aqui ou quebra, eu sempre vou na assistência ou eu tento consertar, entendeu? Então, se vocês têm umas dicas aí, deixem aí nos comentários também para ajudar outras pessoas que estão na mesma situação, tá legal? Então é isso, deixem um joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!